Olá, Shalom, Shalom Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Morem Balahi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Quero dar as boas-vindas a todos, muito bom dia, né? Sejam todos bem-vindos à Casa dos Benei Anusim, o nosso Shalom também a toda a comunidade Anusim Brasil, em todo o território brasileiro, também fora do Brasil, em Portugal e outros países onde está a comunidade Anusim Brasil, o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Nessa semana nós estamos estudando a Parashá Yitro, Jetro, e é a 17ª porção de nossa bendita Torá, das 54 porções que estudamos ao longo do ano. Nós estamos na leitura do terceiro ciclo de nossa bendita Torá. Estamos no segundo livro dos 5 livros de do Sefer Torá. Nós estamos no segundo livro, que é o livro de Shemot, também conhecido como Êxodo. E esta semana, estudando a Parashá Yitro, Jetro, hoje, segundo dia, estaremos trazendo a leitura e também comentário da segunda Aliá. Hoje é dia 10 do mês de fevereiro do ano de 2025, pelo calendário gregoriano, e dia 12 do mês de Shevat, do ano de 5.785, do calendário judaico. Então, a você que hoje está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidades, e Hashem, nosso Deus, lhe conceda muita saúde e muitos anos de vida. Parabéns, Mazal Tov. Então, a leitura de hoje, da segunda Aliá, está no capítulo 18 de Shemot, Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 até o passuque 23. Vamos então à leitura da segunda Aliá da Parashá Yitro. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. Vamos fazer aqui a tradução desta bênção, que diz: Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a Torá. Bendito sejas tu, eterno, que nos deste a Torá. Amém. Capítulo 18, do versículo 13 até o passuque 23. E foi no dia seguinte, e sentou-se Moshe para julgar ao povo. E esteve o povo diante de Moshe desde a manhã até a tarde. E viu o sogro de Moshe e tudo o que fazia ele ao povo. E disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que tu estás sentado sozinho e todo o povo em pé, perto de ti, desde a manhã até a tarde? E disse Moshe a seu sogro: Porque vem a mim o povo para consultar a Deus. Quando tem alguma coisa, vem a mim, e julgo entre o homem e seu companheiro, e faço-lhes saber os estatutos de Deus e as suas leis. E disse-lhe o sogro de Moshe: Não está bem o que tu fazes, consumir-te-ás e também o povo que está contigo, pois a coisa é pesada demais para ti. Não poderás fazê-la tu sozinho. Agora escuta a minha voz, aconselhar-te-ei, e estará Deus contigo. Sejas tu pelo povo diante de Deus, e levarás tu as coisas a Deus,
e adverti-los-ás sobre os estatutos e as leis, e falo-ás saber o caminho por onde andarão, e a obra que farão. E tu verás dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de confiança, que podem tirar lucro, e o porás por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, e julgarão o povo cada hora e em cada hora. E todo caso importante trarão a ti, e todo caso pequeno julgarão eles, e aliviar-te-ão, e levarão a carga contigo. Se fizeres esta coisa, e assim o Eterno te mandar, poderás suportar, e também todo o povo irá a seu lugar em paz. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayo lanu atah b'torreinu, Baru atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito sejas tu, Eterno, que nos deste a Torá. Amém. Segunda aliá da Parashá Itró, deste segundo dia da semana, nós comentamos na primeira aliá do sogro de Moshe. Quem foi Itró? Itró foi o sogro, né, de Moshe, e ele era um sacerdote, não praticava o judaísmo, tinha a sua crença, a sua fé, a sua religião, digamos assim, não era monoteísta, mas ele ouviu de tudo que aconteceu, né? Ouviu sobre tudo que aconteceu, do grande milagre que Deus fez em favor do povo de Israel, de tirá-los da mão do faraó e também da abertura do Mar Vermelho, ou Yom Suf. Então, quando Jetro ouviu falar toda essas maravilhas, desse milagre que Deus fez em favor de Israel, e Itró, sabendo que Moshe era o líder deste povo, que liderava todo aquele povo, por ser ele judeu, então Itró vai ao encontro de Moshe e leva consigo a sua filha Zípora e os seus filhos. Algo que nós temos comentado com respeito à ida de Itró, de ter ido ao encontro de Moshe. Não existia somente esse povo a quem Itró pertencia. Existiam outros povos, outras nações, mas enquanto uns se despertavam pelo grande acontecimento, pelo grande milagre, uns se despertavam, né, acordavam para uma nova vida, né, espiritual, outros não davam o mínimo de valor, como foi o caso dos amalequitas, que, sabendo que o povo tinha todo aquele milagre que aconteceu, os amalequitas vieram atacar o povo de Israel. Então, enquanto uns atacavam, outros se despertavam
para conhecer mais a respeito desse Deus tão poderoso que realizou este grande milagre para aquele povo que era apenas escravo, que não eram homens treinados em guerra, mas que com um grande milagre Deus os tirou de lá. Então isso realmente despertou, né, em Itró o conhecer o Deus de Moshe, né? Conhecer verdadeiramente esse Deus. Então, nossos sábios vão dizer que Itró realmente ele vai, e ao chegar no acampamento, né, Itró ele é recebido por Moshe, e nossos sábios dizem que Itró fez uma conversão. Ele passou por um processo de conversão. Ele se converteu ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E uma vez convertido, fazendo parte do povo, Itró percebe que todo aquele trabalho que Moshe fazia, e o seu genro, né, porque era genro, estava fazendo, era algo realmente muito bom, né? O povo era instruído por meio da Torá, o povo era julgado por meio da lei de Deus, né? Então isso havia, sim, a justiça era feita. Só que Itró percebeu que Moshe muitas vezes começava a julgar o povo de manhã e ia até à noite julgando, ouvindo um problema aqui, um problema ali. Então, quando é, Itró percebeu, viu aquilo ali, como um homem mais velho, com mais experiência, né? Ele resolveu dar um conselho a Moshe, dizendo: Olha, Moshe, esse trabalho que você está fazendo, isso vai, isso vai te trazer problema. Amanhã depois você vai ficar doente. É? Então é, eu aconselho você que você vai nomeie novos juízes, né? E que eles possam então compartilhar aí contigo esse julgamento, podem te ajudar. Então, nós vimos o que Moshe poderia simplesmente ignorar, poderia ter dito: afinal de contas, o senhor acabou de chegar, já está dando opinião, né? Já quer, como já quer mandar, acabou de se converter, mas já quer dar opinião aí, né? Então, Moshe não agiu dessa forma. Moshe ouviu e, nas próprias palavras de Jetro, né? Nós vemos que o Jetro ele deu o conselho, né? E, e o próprio Jetro falou, né? Que ele buscasse a Deus para ver realmente se aquele conselho realmente era bom, né? Então, nossos sábios vão dizer que Moshe foi ter com o Eterno, e o Eterno disse então que realmente ele deveria acatar todos aqueles conselhos, e assim então foram nomeados juízes, e de acordo com o que lemos na Torá, cada, cada juiz, né, julgava ali as causas, e quando tinha alguma causa assim muito e era muito difícil deles resolver, então Moshe ele era trazido a causa para Moshe e Moshe julgava, porque haviam situações que muitas vezes Moshe até não tinha resposta na hora para resolver aquele problema. Então ele, como ele tinha essa relação direta com Deus, né? Moshe orava, falava com Deus e Deus decidia como fazer, né? Como a gente já conhece, uma das histórias é das filhas de Jefné, me falha mesmo, Jefné, agora fugiu o nome exatamente. As três filhas, né, que vieram ter com Moshe acerca da herança, e ele não teve uma resposta de imediato, e foi então que ele foi orar a Deus, e Deus disse
elas tinham realmente direito. Então, Moshe, o conselho foi importante? Foi, porque ajudou Moshe. Então, uma coisa interessante que a gente nota aqui nessa leitura de hoje é que Moshe não pediu conselho, né? Então, Moshe não chegou e pediu, olha, Jethro, senta aqui, o que tu acha do que eu estou fazendo aqui? Você acha que é correto, da maneira como eu estou fazendo, ou você acha que não? Qual é a tua opinião? Não, a Torá não fala isso, que Moshe pediu conselho, né? Mas foi Jetro que viu. Jetro percebeu que a maneira como Moshe estava agindo, ele ia se prejudicar. Qual o prejuízo que ele teria? Sobrecarregar, né, a sua mente. Então, nós falamos no Shabat, né, que a nossa mente ela atrai coisas boas e coisas ruins. Então, quando Moshe ouvia aquelas questões do povo, ali tinha vários problemas, ali era um problema em cima do outro, né? Então, Moshe só ouvia problema, só ouvia problema, e isso ele alimentava a sua mente só com problemas. Então, acabava sobrecarregando ele de forma negativa. Então, ele não estava realmente dando conta daquela situação. Ele não estava dando conta do problema que estaria acontecendo com ele, a saúde dele que seria afetada. Mas Jetro percebeu, né? Então é como nós hoje, né? A gente às vezes uma pessoa, um filho ou mesmo um amigo, a gente encontra uma pessoa, mesmo que a pessoa não peça nada, não pede nenhum conselho, mas normalmente pessoa de mais idade, ela quer aconselhar, ela quer dizer alguma coisa porque ela quer ajudar aquela pessoa. Ela sabe que o caminho que aquela pessoa tá seguindo vai ser um caminho até de morte, de uma coisa ruim, né? Às vezes uma prisão, morte. Então, normalmente, às vezes a gente faz isso, né? A gente encontra uma pessoa e fala: olha, você não deveria fazer assim. Se você fazendo dessa maneira, você vai acabar ficando doente, você pode morrer. Mesmo que a pessoa não peça, a gente acaba dando um conselho. Mas se a pessoa vai aceitar ou não, aí é problema dela. Então, Moshe aceitou. Moshe aceitou. E Deus confirmou, disse que era fato, era importante o que ele havia falado. Então, se a gente tem alguma coisa, alguma situação está difícil de resolver, não, a gente deve pedir um conselho, deve se aconselhar com uma pessoa mais velha, com a liderança da comunidade, da sinagoga, ou buscar uma pessoa mais experiente, né? Uma pessoa mais velha. Normalmente, os assuntos da sinagoga são tratados com a liderança, com o líder da sinagoga. Então, não levar de qualquer forma para qualquer outra pessoa. Claro que tem coisas que é do dia a dia, podemos nos aconselhar com as pessoas, é fato. Mas quando se trata, às vezes, um problema de casamento, um problema de relacionamento, problema ligado com a sinagoga, é bom procurar a liderança e conversar, né? Porque porque às vezes o líder, ele até aconselha mesmo, né? A gente numa normalmente no Shabat, no Shiur, nas explanações, podemos assim dizer, da Torá, quando a gente está fazendo uma explanação da Torá, um Shiur, são conselhos, né? São orientações, são conselhos que, que se está dando para a comunidade, né? Então, mas mesmo assim,
Às vezes a pessoa tem um problema, às vezes tem uma dificuldade, um problema, e ela não se aconselha. E isso realmente no final pode trazer prejuízo, né? Então sempre é bom a gente se aconselhar, buscar conselho e aceite um conselho, né? Mesmo que você não pediu, você não pediu, mas uma pessoa chega e fala para você: olha, fulano, você está fazendo assim, isso não é bom, isso vai te trazer um problema. Pronto, se a pessoa está advertindo para o seu bem, por que não aceitar? Não ser ignorante de criticar a pessoa, né? Mas aceite. Se a pessoa está falando para o bem, então por que não aceitar? Foi o caso de Moshe. Moshe, o conselho que Jetro deu foi para o bem. Ele viu que ele estaria se cansando, seria um exaustivo fisicamente para ele, né? Então, Moshe aceitou. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não aceitam o conselho. Você vê que a maneira como a pessoa está agindo, ela vai se prejudicar, ela vai ter problema, mas você fala e a pessoa não aceita. Enfim, o que é que vai se fazer? Não tem o que fazer, tem que realmente deixar, né, popularmente falando, tem que deixar a pessoa quebrar a cara, porque depois que ela quebra a cara, aí ela aprende. Não é assim? Tem gente que somente assim aprende. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Que Deus vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo. Um ótimo dia. Shalom Lekulam. Boker Tov. Muito bom dia. Não deixe de se aconselhar. Bom? Shalom, shalom.